Boa noite, amada igreja, a graça e a paz. Queremos que você comece a chamar aí sua família, seus parentes aí na sua casa. Vamos cultuar o Senhor mais uma vez. Nós estamos aqui uma equipe um pouco reduzida, seguindo as novas orientações do governo do estado. Então, eu estou sem máscara, mas os meninos aqui atrás estão de máscara. Então, a gente vai revezando aqui. Um foi de máscara, outro sem máscara, para tentar fazer o mais seguro possível, amém? Mas estamos felizes aqui, com o coração grato, estar nesse lugar e poder cultuar o Senhor junto com você, amém? Vamos começar esse tempo de adoração, amém? Chama aí, dá tempo de chamar o pessoal ainda, amém? Deixa eu lembrar um negócio para você, hoje é dia de ceia, então prepare aí a sua mesa, depois manda uma fotinha da sua mesa lá nos nossos grupos do WhatsApp para a gente ver como é que ficou bonita, tá bom? Tá certo? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, obrigado. Te louvamos, Deus, por esse tempo de culto, de adoração. Te louvamos, Pai, por poder estar juntos no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Te pedimos, Espírito, que o Senhor possa fluir nesse lugar, nas nossas casas, nos nossos lares. Nós não estamos, Deus, apenas assistindo a um vídeo, nós estamos adorando e cultuando o Teu nome em família, em comunidade, num só Espírito. Então, Pai, toma o Teu lugar no nosso coração nesse momento, toma o Teu lugar na nossa casa, se aposse, Deus, da nossa casa, Espírito Santo de Deus, flua em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos, os que estão em casa, estão nos hospitais, aqueles que estão assistindo nesse momento, a levantar um clamor na vida dos enfermos, daqueles que estão passando por situações difíceis, que precisam de uma cura, precisam de uma restauração no coração, aquelas pessoas que estão passando por depressão. Nós cremos num Deus que cura, um Deus que tudo pode, porque nada é impossível a Deus, nada é impossível para Ele. Para o homem as coisas são difíceis. Nós vemos todos os dias a luta para salvar vidas. Mas há um Deus no céu que está olhando para os seus filhos e que não vai abandonar, não vai deixar isso tudo mudar a sua vida, mudar aquilo que acredita. Creia que o Senhor é a cura. Comece a ministrar, comece a orar. Lembre, pense em alguém que você está preocupado. Pense nas pessoas que estão internadas, as pessoas que estão passando por situações que para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível, tudo é possível. Esse é um momento de reflexão, um momento em que temos que ir mais profundo, mais além, tentar conhecer mais de perto a boa, perfeita vontade do Pai. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio
creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu confio e creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Tudo é para o seu louvor, tudo é para a honra e glória dele, porque tudo tem a ver com ele, não tem nada a ver com os homens. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. Ele é a nossa referência. Tudo o que fazemos aqui é para o louvor dele. Seja passar por dificuldades, seja passar por lutas, mas tudo é para o louvor dele. Porque sabemos que um dia nós estaremos com ele. Eu quero deixar uma palavra em Apocalipse que diz assim: E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus,
estar com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, e pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Isso é o que aguarda, isso é o que nos aguarda. Nós choramos por perdas, ficamos de luto, mas sabemos que um dia chegará o momento de nos alegrarmos com o Senhor. Fique firme com Ele, mantenha sua fé firme, não deixe as situações abalar a sua fé. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso e como preciso de Ti. Essa noite faço uma pergunta: quem é Deus para você? O que Ele representa na sua vida? Como você tem expressado a sua fé perante os homens? Se Ele é tudo na sua vida, seja mais grato. Seja grato em todo momento. És meu tudo, és meu Senhor. És meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem Ti. Eu não vivo sem
Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. És meu tudo, és meu Senhor. Cante. És meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, meu conselheiro, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti. Sem tua presença eu morro. Sem tua presença eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Como eu te amo, como eu te quero. Se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro. Tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Oh, Senhor Jesus, tudo que somos, tudo que temos é teu, é totalmente teu. Aqui nós não temos nada, nada iremos levar. Nós acumulamos bens, riquezas, mas tudo ficará aqui na terra. Ansiamos, Pai, pela tua volta, ansiamos pelo teu retorno, Pai. Como filho, ansiamos o pai chegar do trabalho, a mãe chegar do trabalho, para dar aquele abraço. Oh, Senhor Jesus, esperamos por esse dia, Pai, de te abraçar pessoalmente, Jesus. O que experimentamos aqui são coisas passageiras, Pai, coisas que nos trazem alegria momentânea,
mas sabemos que chegará um dia em que a alegria não vai acabar. Estaremos grudados, Paizinho, contigo, nos teus pés, te adorando. Oh, Senhor, te louvamos, Pai. É totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu. Tudo que somos é totalmente teu. Tudo que somos é totalmente teu. Entre tantas incertezas, tem algo que nunca muda: o amor de mãe. Não é nada fácil ficar longe de quem sempre esteve ali, sem encontro, sem o toque, o sorriso, mas pode acreditar, o amor é capaz de encurtar qualquer distância. Tudo bem se neste Dia das Mães, em vez de um abraço, vocês dividirem a tela numa videochamada. Se neste momento estar separado é o melhor a fazer, que tal um delivery para surpreender? Celebre a dedicação dela com um presente especial. Você aí e ela lá, sem sair do ninho. Via ligação ou por aplicativo, tanto faz. O eu te amo é o que falta para deixar o coração quentinho. Tudo isso vai passar. O importante é nunca esquecer que, longe ou perto, carinho de mãe é imensidão. Mantenha a conexão, capriche na declaração e pode confiar. O amor aproxima. Feliz Dia das Mães! Boa noite, querida igreja, a graça e a paz do Senhor. Um ótimo domingo a todos vocês. Estamos felizes de estar aqui. Eu queria compartilhar algo do coração de Deus para o seu coração, para a sua família, para a sua casa. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 46. Lucas 8, 46. Amém? Pegue aí o seu celular, sua Bíblia, seu tablet. Diz assim: contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Amém? Queridos, eu queria compartilhar algo com você hoje. E eu queria dividir algo que o Senhor tem falado ao meu coração, tem ministrado. Nós encontramos aqui em Lucas 8 o relato da viúva do fluxo de sangue. E quando nós olhamos para esse texto, nós não podemos só extrair dele o fato de Jesus curar alguém. Nós não podemos só extrair dele o fato de Jesus usar os seus poderes divinos para curar alguém. Mas nós conseguimos entender, olhando para esse texto, um pouco sobre a relação de Jesus com a humanidade. Como é que Jesus, qual era a proposta e qual é a proposta de Jesus? Como é que Ele quer se relacionar comigo e com você? A relação com Cristo, ela sim tem o poder de cura. Ela sim tem a ação sobrenatural de cura sobre as nossas vidas.
mas esse relacionamento, essa relação, ela não está só específica, ela não está só apontada para as curas corporais, para as doenças corporais, ou as doenças psíquicas. Jesus, a proposta dele, a proposta de Deus é curar também o nosso coração, é curar também os nossos sentimentos, é curar também aquilo que pode nos parar, aquilo que pode nos segurar, aquilo que pode nos prender. Lá em Salmos de número 147, o verso 3, diz assim, Salmo 147, verso 3: Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Então existe uma disposição do Pai em nos curar, em curar o nosso coração. Mas será que nós temos recorrido ao Pai diante dessas situações? Será que quando nós somos pegues pela tristeza profunda, pela angústia profunda, pela depressão, será que nós temos recorrido ao Pai, recorrido aos braços dele? A questão é que em algumas situações nós deixamos Deus por último, como última opção. Nós recorremos a todas as saídas possíveis, todas as soluções possíveis. Sim, recorra a essas soluções, mas não deixe o Pai por último. Entenda que tudo que nós encontramos em Deus, tudo que nós conseguimos acessar em Deus, parte da minha disposição em procurá-lo. A Bíblia diz que os braços de Deus estão erguidos, que os braços de Deus estão erguidos para mim e para você, os ouvidos atentos. Mas nós estamos recorrendo a esse Deus. Você está recorrendo ao Pai. Entenda uma coisa, nós não podemos tratar Jesus, tratar o Pai como uma espécie de UPA, onde você só vai quando você precisa, ou quando você não vai. Às vezes a gente deixa para ir ao médico em último caso, já está sentindo muito mal, e aí você não tem mais outra solução, diz, não, agora eu vou no médico, agora eu vou na UPA, agora eu vou no hospital. Nós não podemos nos relacionar com o Pai dessa forma. Nós precisamos criar e estabelecer uma relação com Ele, onde Ele sempre vai ser a minha primeira opção, Ele vai ser sempre a quem eu vou primeiro recorrer. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, a parte A. Ou seja, essa relação precisa ser bilateral. Ela precisa partir de mim e ser completa pelo Pai. Precisa haver uma simbiose. Precisa haver uma disposição do meu coração. Precisa haver uma disposição das minhas ações, das minhas atitudes, em buscar o Senhor diante das tristezas, das dores, diante daquilo que está me prendendo, me amarrando. Nós não podemos recorrer ao Pai por último. Entenda que Jesus estava passando e todo mundo tocou Jesus, todo mundo pegou nele, mas essa mulher do fluxo de sangue, ela toca de uma maneira específica. Ela toca Jesus de uma maneira diferente, singular. Ela toca em Jesus de uma maneira onde o toque dela foi diferente dos outros. Essa mulher, ela não só toca Jesus,
Ela não só toca as vestes dele, essa mulher toca o coração de Jesus. Essa mulher toca Jesus de uma forma onde ele percebe que dele saiu poder. Mas por que para ela saiu poder e para os demais pode até ter saído, mas por que os demais Jesus não parou? Você já pensou sobre isso? Provavelmente porque a inclinação do coração dessa mulher foi diferente. A inclinação ao qual ela chega até Jesus foi diferente. Foi um toque diferente. Entenda que como eu me aproximo de Deus, a forma como eu me aproximo do Pai, a forma como as motivações que eu uso para me aproximar de Deus fazem a total diferença nessa relação, na construção da minha relação com Ele. Eu queria ver com você, a partir desse relato em Lucas, como é que eu posso tocar o coração de Jesus e alcançar uma relação com Ele diferente. Como é que eu posso tocar Jesus? Como é que eu posso me relacionar com Ele de uma forma que Ele possa perceber o meu coração? Se você fechou, eu queria que você abrisse de novo em Lucas capítulo 8, versículo 41. Na verdade, eu queria que você voltasse um pouquinho para o versículo 41 agora, né? Que diz assim, Lucas 8, 41. E eis que chegou um homem, de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, com 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Primeira coisa que eu queria dizer para você hoje. Eu toco o coração de Jesus. Eu estabeleço uma relação de intimidade profunda com Jesus. Quando eu entendo que Ele não despreza aquilo que está morto no meu coração. Eu construo essa relação com Jesus de intimidade, de cura, de proximidade. Quando eu entendo que Ele não despreza as minhas dores, que Ele não despreza as minhas angústias, que Ele não despreza o meu passado, que Ele não despreza os meus traumas. Quando Jesus, Ele se apresenta aqui no versículo 41, Jesus estava vindo da cidade dos Gadarenos. E aí Jesus desce do barco, e quando Ele desce do barco, Ele se depara com Jairo. Jesus poderia ter feito qualquer outra coisa. Ele tinha muita coisa para fazer. Tinha muita gente doente, tinha muita gente necessitada. Jesus poderia ter escolhido fazer qualquer outra coisa. Mas Jesus, Ele prioriza aquilo que Jairo estava falando com Ele. Jesus prioriza a situação que Jairo estava vivendo. E isso nos ensina algo. Isso nos ensina que Deus, Ele não despreza aquilo que está morto em mim. Que aquilo que está morto no meu coração, aquilo que a vida pode ter matado, que as circunstâncias podem ter matado, isso é prioridade para Jesus. Jesus precisa e Ele quer curar isso em nós. A caminhada da vida, as nossas situações, os intempéries, isso vai criando feridas no nosso coração e às vezes isso vai matando os nossos sentimentos, matando o nosso coração, às vezes vai deixando o nosso coração incapaz de sentir, deixando o nosso coração incapaz de viver, de respirar. E isso afeta a minha relação com Deus. Isso afeta o meu coração ferido, o meu coração dolorido, o meu coração morto, afeta a minha relação com o Senhor. Então,
quanto mais eu me permito ser curado por Deus, quanto mais eu me permito ser curado por essa disposição que Ele tem de me tratar, de me curar, de me libertar, mais eu aperfeiçoo essa relação com Deus, mais eu aperfeiçoo essa relação com Jesus. Isso é muito importante a gente entender isso, porque o século XXI, a modernidade, a sociedade contemporânea, ela tem estabelecido uns padrões de relacionamento cada vez mais estranhos. Às vezes as pessoas só conseguem ser ouvidas se elas pagarem para isso. Às vezes as pessoas só conseguem ser ouvidas se elas procurarem profissionais para isso. Então, esse modelo de relação vai cauterizando a nossa mente e o nosso coração, e a gente começa a passar essa forma de se relacionar para Deus. A gente começa a se relacionar com Deus como a gente se relaciona com as pessoas à nossa volta. E se eu não entender que Deus não é as pessoas à minha volta, que Deus não se comporta como as pessoas se comportam ao meu redor, eu jamais vou conseguir olhar para Ele e entender o propósito que existe na relação com Ele. Se eu não mudar a minha mente, se eu não mudar o meu drive, eu não vou conseguir experimentar a plenitude da relação com Deus. Abra sua Bíblia em João, capítulo 11. João, capítulo 11, Evangelho de João, capítulo 11. A partir do versículo 7. Diz assim: depois disso, disse Jesus aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Então disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? O que está acontecendo? Jesus, numa reunião de planejamento com os discípulos, ele para e diz: nós vamos voltar para a Judéia, nós vamos em Jerusalém mais uma vez. E aí os discípulos: Jesus, espera, como assim? Eles queriam te matar um dia desse. Jesus: ok, mas nós vamos para a Judéia. Existe um propósito em ir para a Judéia. Por que eu estou lendo isso para você? Porque isso me mostra um atributo de Jesus. Jesus não estava preocupado se ele ia ser apedrejado. Jesus não estava preocupado se ele ia ter que morrer. Jesus estava preocupado em cumprir o propósito dele com a humanidade. Jesus estava preocupado em curar, libertar e sarar os corações e as mentes que precisavam ser sarados e curados. Quantas vezes Jesus precisasse morrer, ele ia morrer, para cumprir o propósito de curar e sarar o nosso coração. Quantas vezes ele precisasse ser apedrejado, ele iria ser. Então isso mostra um perfil na relação de Cristo com a humanidade, com o homem, com a mulher. E nós precisamos entender isso e usufruir dessa relação no sentido de entender que Jesus olha para o meu coração e Ele se importa com aquilo que dói. Jesus se importa com aquilo que corrói os meus sentimentos, que aprisionam os meus sentimentos. Pare de olhar para Jesus como nós olhamos para as pessoas. Pare de olhar para Jesus como as pessoas nos olham. Jesus nos olha com amor. Jesus nos olha com carinho. Lá em Romanos 8:38 diz assim: pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem um presente, nem um futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade,
nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo está dizendo que nada vai nos separar desse amor em Cristo Jesus. É nada, nada. Então Jesus nos ama e ponto. E esse amor inclina o Espírito Santo a nos curar e a tratar o nosso coração. Amém? Então, eu toco o coração de Jesus quando eu entendo que Ele se importa comigo. Eu toco o coração de Jesus quando eu entendo que Ele se importa com aquilo que está no meu coração. Segundo ponto, abra sua Bíblia de novo em Lucas 8, agora 46 de novo, 8:46. Lucas 8:46. Texto que nós lemos no início. Lucas 8:46. Diz assim. Agora nós vamos ler o texto mais completo. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, e declarou-lhe diante de todos o povo a causa por que lhe havia tocado, e como logo a sarara. Eu toco o coração de Jesus quando eu paro de me esconder. Eu toco o coração de Jesus quando eu paro de esconder aquilo que está no meu coração, aquilo que está na minha mente. A Bíblia diz que no versículo anterior, quando Jesus estava passando, ele pergunta, e ele diz: alguém me tocou, alguém tocou em mim, eu senti algo. E aí, nesse intervalo de tempo, aquela mulher já tinha sido curada. Mas quando Jesus começa a perguntar, a mulher se retrai, ela se esconde, ela não, vou ficar aqui quietinha, não. Por quê? Se você ampliar um pouquinho a sua mente, olhar a cultura judaica, ser mulher no judaísmo ainda é extremamente complicado. Ainda mais 2000 anos atrás, ainda mais com um problema de hemorragia. Então, entenda que existia toda uma questão social. Então, quando Jesus olha para ela, Jesus já como um homem importante, conhecido na região, e ele pergunta: alguém tocou em mim? A mulher se esconde. Ela se esconde, talvez ela tenha sentido medo de ser repreendida por ele. Não, você não pode tocar em mim, como é que pode? Ou pelos discípulos, ou pelas pessoas em volta. Porém, a mulher, ela entendia e ela conhecia as escrituras judaicas do Antigo Testamento, onde existiam palavras já liberadas sobre esse atributo de Jesus, um Jesus que cura. Lá em Isaías 55, versículo 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Isso é um texto messiânico do Antigo Testamento. Então, o povo tinha conhecimento desse Jesus que viria, desse Salvador que viria, que nesse Jesus que viria, ele tem um atributo que cura. Então, essa mulher, com certeza, ela conhecia o texto messiânico de Isaías. Só que, mesmo diante da pergunta de Cristo, mesmo sabendo que esse Cristo viria para curar, para libertar, ela se esconde. Mas ela não se esconde por muito tempo. Ela não se esconde. Jesus começa e ele pergunta de novo: quem foi que me tocou?
E aí a mulher: foi eu, Jesus. Entenda o seguinte, eu aprendo algo com Cristo aqui. Eu preciso parar de me esconder. Às vezes nós olhamos para as falhas do nosso caráter, as falhas da nossa personalidade, as dores do nosso coração, os traumas da nossa vida. Às vezes nós nos deparamos com isso e nós queremos nos esconder das pessoas, nos esconder de Deus, nos esconder do agir do Espírito Santo. Queridos, eu sei que é difícil, às vezes a gente se depara com coisas muito ruins no nosso coração, com traços do nosso caráter, da nossa personalidade muito ruins. O problema é que quanto mais eu tento me esconder, mais eu me privo de experimentar o atributo de um Pai, de um Deus, de um Jesus que cura. Quanto mais eu escolho me esconder, mais tempo eu perco cultivando as dores, os traumas, cultivando os meus conflitos, os traços ruins do meu caráter e da minha personalidade. Existe um chamado para a exposição, queridos, eu sei que é muito difícil, mas existe um chamado de apresentar o nosso coração, de colocar o nosso coração na mesa do Pai, de Jesus, apresentar o nosso coração com as nossas falhas, os nossos erros, e ser restaurado pelo Pai. Entenda que Cristo, Ele morre, Ele vem ao mundo morrer para nos reconectar com o Pai. Só que esse processo de reconexão, ele passa por um processo de restauração. Porque o nosso coração caído, a nossa mente caída, são incapazes de se relacionar com o Pai. Então, se eu não for restaurado por Deus, se eu não for restaurado pelo agir do Espírito Santo, curado pelo agir do Espírito Santo, é impossível estabelecer uma relação plena com o Pai. Jesus veio para possibilitar esse processo. Abra sua Bíblia em Jeremias 31, versículo 25, diz assim: restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim: o Deus de toda graça que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará, os confirmará e os fortalecerá, e os porá sobre firmes alicerces. Ou seja, existem promessas de restauração no Antigo Testamento, existem promessas de restauração no Novo Testamento. Ou seja, é importante ser restaurado, é importante passar pelo processo de restauração do Pai. Entenda que as falhas do nosso caráter, elas não pegam o Deus de surpresa. O homem mau, a mulher mau que existe em nós, não pega Deus de surpresa. Deus nos conhece, a Bíblia fala que Deus conhece o profundo do nosso coração, ainda que eu tente me esconder, Ele me conhece profundamente. Então eu não sou pegue de surpresa, Deus não é pegue de surpresa por quem eu sou. Mas você sabe o que é mais maravilhoso nisso? Que mesmo diante dessa presciência de Deus, do conhecimento antecipado de Deus, Deus ainda assim escolhe se relacionar comigo, com você, com a humanidade. Ele ainda escolhe habitar em nosso meio. Ele manda Cristo e deixa o Espírito Santo para continuar vivendo em nosso meio, se relacionando comigo e com você.
Então Deus nos conhece, e mesmo nos conhecendo, Ele escolheu se relacionar comigo. Ou seja, não adianta eu me esconder, não adianta eu tentar esconder os meus defeitos, as minhas dores, as minhas angústias. Coloque isso para fora. Exponha o seu coração de Deus. Entenda o seguinte, que o que me afasta de Deus, a partir do momento que eu sou alcançado pela graça, o que continua me afastando de Deus não são as minhas falhas, porque existe um processo de Deus para isso. O que continua me afastando de Deus são as barreiras que eu crio, que me impedem de experimentar o moldar de Deus. Deus alcançou você, a graça te alcançou. Então não são as suas falhas, não é o seu caráter, não são as suas dores, não é o seu passado que continua te afastando de Deus. São as barreiras que você está criando entre você e Deus, entre você e as pessoas à sua volta, entre você e os seus pastores, entre você e a sua liderança, entre você e os seus amigos. Deus usa as pessoas à nossa volta para nos curar. Deus usa as pessoas à nossa volta para nos moldar, para nos tratar. Mas como é que eu vou ser tratado e moldado se eu me fecho num bunker? Se eu me fecho numa muralha? Eu impeço o acesso das pessoas ao meu coração. Não estou dizendo para você abrir o seu coração para qualquer pessoa, não. Mas ore, peça direcionamento. Eu sei que é difícil. Por experiência própria, eu sei que é difícil. Mas nós precisamos nos expor, porque a exposição traz cura e restauração de Deus. Amém? Para encerrar, terceiro ponto, Lucas capítulo 8, versículo 43. Lucas 8, 43. Diz assim: e uma mulher que tinha o fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus recursos e por nenhum pudera ser curada. O último ponto, eu toco o coração de Jesus, eu estabeleço uma relação de profundidade, de intimidade, quando eu reconheço que Ele é tudo o que eu tenho. Quando eu reconheço que Ele é a única solução para a minha vida. É muito legal porque no Evangelho Sinótico de Lucas, ele narra a mesma situação, mas ele deixa esse detalhe, dizendo que ela já tinha gastado tudo o que ela tinha. Mas o que eu acho interessante? Porque essa mulher, mesmo depois de gastar tudo o que ela tinha, procurar os melhores profissionais médicos da época, procurar os melhores tratamentos e ainda assim não ser curada. Essa mulher ouve falar de um tal de Jesus que estava passando. E esse tal de Jesus, que ela não sabia de onde era, que ela não sabia quem era, mas que os rumores diziam que ele sarava, que ele curava. E ela sai, se desloca com todas as suas fragilidades médicas, a sua fragilidade biológica, e ela enfrenta uma multidão, confiando que esse tal de Jesus ia curar. Essa mulher não conhecia Jesus como nós conhecemos. Essa mulher não se relacionava com o Espírito Santo como nós nos relacionamos. Essa mulher só conhecia talvez os textos messiânicos do Antigo Testamento e estava talvez ouvindo burburinhos de um tal de Cristo, de um homem que se dizia Cristo. Mas mesmo assim ela se levanta e vai, dizendo: Ele é a solução para a minha vida. Queridos, entenda que Jesus é a solução da sua vida, ou pelo menos reconheça isso.
Reconheça que Ele é o único que pode curar o seu coração, Ele é o único que pode curar a sua mente, Ele é o único que pode curar os seus pensamentos, os seus sentimentos. Reconheça o senhorio dEle, reconheça o governo dEle. Jesus não precisa do meu reconhecimento, não, mas a partir do momento que eu reconheço, eu coloco Ele no lugar de governo. Quantas vezes eu tenho falado sobre isso? Lugar de governo. Quando eu reconheço que Jesus é tudo que eu tenho, eu coloco Ele no lugar de governo. E as coisas começam a mudar. Deixe Deus tocar o teu coração, deixe Deus curar a tua vida, deixe Deus moldar você, mudar você, restaurar você. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai, te adoramos por quem Tu és, por tudo aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda vai fazer em nós. Senhor, nós queremos ser curados por Ti, restaurados por Ti, moldados por Ti, Deus. Nós queremos ser aperfeiçoados pelo Teu Espírito, Pai. Queremos ser transformados pelo agir do Espírito. Pai, nos ajuda a expor o nosso coração, a expor a nossa mente, a expor, Deus, as nossas dores, os nossos conflitos. Nos ajuda, Senhor, a sair, Deus, dessas muralhas que nós nos colocamos. Nos ajuda, Deus, a sair, Deus, dessa prisão que nós colocamos a nossa mente, o nosso coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amada igreja. Nós vamos para um momento muito especial hoje. Esse tempo de ceia. Então eu acredito que você preparou a sua mesa, se organizou com a sua família. Ceiar é relembrar o sacrifício de Cristo. Ceiar é relembrar o propósito de um Deus que se fez homem, que morreu pela minha vida, que morreu para restaurar o meu coração, para me reconectar com o Criador, com o Pai. Mas ceia também é um momento de alegria, porque nós relembramos essa aliança, essa nova aliança de Deus com o seu povo, feita pelo sacrifício do Cordeiro Imaculado. Então alegre o seu coração, porque o Cordeiro vive, o Cordeiro vive, e nós celebramos a vida do Cordeiro nesse lugar. Nós celebramos a vida de um Deus que morreu, mas um Deus que ressuscitou. Então alegre o seu coração, porque o Cordeiro vive, o leão da tribo de Judá vive. Aleluia, glória a Deus, aleluia. O texto bíblico diz assim, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha, e Ele virá. Amém? Então,
Convido você, pegue o pão. A Bíblia diz que Jesus estava reunido com os seus amigos, os seus discípulos, num tempo de mesa. E aí a Bíblia nos relata que ele estava ceando com os seus amigos na ceia da Páscoa, mas ele interrompe aquele momento e diz: esse pão é o meu corpo. Esse pão representa o meu corpo que será machucado, dilacerado, ferido. Mas ele diz que todas as vezes que nós comemos e bebermos, relembrando esse momento, esse sacrifício, nós estaremos anunciando que ele morreu, mas ele também ressuscitou. A Bíblia diz que ele pegou o cálice e ele disse: esse cálice representa o meu sangue, o sangue da nova aliança de Deus com a humanidade, um sangue que representa a restauração de Deus com o homem. Amém? Então nós adoramos esse dia, nós nos alegramos nesse dia, adoramos nesse momento ao Senhor, porque Ele escolheu morrer, mas Ele ressuscitou. Então pegue aí seu pão, pegue o cálice, você pode ceiar. Senhor, nós te adoramos, te louvamos pelo teu sacrifício, porque o Senhor escolheu morrer, porque o Senhor, perfeito, imaculado, escolheu sofrer pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pela minha transgressão, e fez isso, Deus, fez isso por amor. Pelas tuas pisaduras eu fui sarado, Senhor. Pelo teu sangue derramado naquela cruz, eu fui restaurado. A minha relação com o Criador foi restaurada. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu não merecia e eu continuo não merecendo. O que seria de mim, Pai, sem a graça, sem a tua misericórdia, Deus? Então eu te louvo por isso, eu me alegro por esse sacrifício, mas eu me alegro porque o Senhor ressuscitou e o Cordeiro vive, o leão da tribo de Judá ruge. Eu me alegro, Jesus, eu me alegro, aleluia. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Sim, Pai, nós te adoramos, nós te adoramos, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome,
nos rendemos aos seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Deseje uma semana abençoada para a pessoa que está do seu lado. Nós estamos comemorando o Dia das Mães. Então, dê um abraço na sua mãe, se ela estiver próxima a você. Você pode, rapaz, vai com ela. Se ela não está próxima, manda uma mensagem para ela. Eu sei que muitos não estão visitando os seus familiares, mas mande um abraço, deseje algo, libere algo de Deus sobre ela. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo. Obrigado, Deus, por esse tempo de adoração. Pai, nós queremos te entregar a vida das nossas mães. Deus, que nunca, Pai, desistem das nossas vidas. Pai, nossas mães que nos apoiam, que nos ajudam, que são suporte, que são alicerces, que são colunas de oração, de sustentação nas nossas vidas. Pai, eu quero te agradecer por cada mãe da nossa igreja, cada mãe que serve com amor, serve, Deus, com fervor, com alegria no coração. Muito obrigado, Senhor. Abençoa as nossas mães, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Uma semana abençoada. Fique com Deus. Amém. Glória a Deus.